Apenas os diabéticos que devem ter atenção à taxa de açúcar no sangue? Claro que não. Todos devem estar atentos. Esta é a recomendação da cientista Jessie Inchauspé, francesa que hoje vive nos Estados Unidos. A glicose é a energia preferida das células do nosso corpo, sejam elas da nossa mão, do nosso cérebro ou mesmo do coração. Obtemos glicose para o nosso corpo através da alimentação, seja por meio de alimentos à base de farinha, como massas, pães, por meio de tubérculos, como as batatas, cereais, como o arroz, ou mesmo alimentos mais açucarados, como a banana ou um doce de chocolate. O nosso corpo precisa de um pouco de glicose para seu funcionamento normal, mas se ele receber uma quantidade excessiva, os efeitos são negativos. Assim como uma planta em um vaso, que precisa de um pouco de água regularmente, mas se ela receber quantidades excessivas, pode até mesmo morrer. Se não dermos ao nosso corpo a quantidade adequada de glicose, ele pode utilizar nossas proteínas e gorduras para fabricar a glicose. O problema aparece quando trazemos para o nosso corpo quantidades excessivas e geramos picos dessa glicose no nosso sangue, ou seja, glicemia alta. Mesmo pessoas não diabéticas têm picos de glicemia, e quanto mais frequentes são esses picos, mais efeitos adversos ocorrem no corpo, na pele, na inflamação, no envelhecimento, nos hormônios, inclusive no campo psicológico. Ou seja, a saúde mental também pode ser beneficiada ou prejudicada pela forma com que aportamos glicose ao nosso corpo. Portanto, evitar essa montanha russa da glicemia é fundamental. Os estudos da Jessie sobre o assunto chegaram a conclusões próximas ou similares às de vários outros estudos recentes, ainda não muito difundidos. Esses estudos mostram a relação entre os picos de glicemia e outras doenças, como por exemplo o Alzheimer, que é chamado por alguns cientistas de diabetes tipo 3. Assim, a teoria de que o Alzheimer é consequência exclusiva de placas no cérebro não parece ser satisfatória e percebe-se outras influências, como a metabólica. Portanto, a longo prazo, a glicemia elevada e os picos frequentes de glicose no sangue podem resultar em Alzheimer, câncer, diabetes tipo 2, infertilidade feminina e tantos outros males. Atualmente, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo têm diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. A boa notícia é que a cientista Jessie descobriu soluções que não são simplesmente parar de comer massas, pães, chocolate, doces ou frutas. Pelo contrário, podemos continuar comendo o que gostamos desde que nos atentemos à quantidade e à forma com que comemos. O primeiro conselho da cientista para reduzir em até 75% o pico de glicose é de comer observando uma ordem específica dos alimentos, começando a comer primeiro pelos legumes e saladas, que são boas fontes de fibra, depois as proteínas e as gorduras boas, e por último os alimentos ricos em carboidratos, como o arroz e as massas. O mais importante é colocar as boas fontes de fibra em primeiro plano, porque elas vão forrar o sistema digestivo e impedir que as moléculas de glicose, que virão na sequência da refeição, tenham facilidade para chegar ao sangue. Esse sistema protetor funciona com legumes crus ou cozidos, folhas temperadas com vinagre, tomates, pepinos, entre outros. As sopas não têm a mesma propriedade porque suas fibras são fortemente danificadas. O segundo conselho é de adicionar uma porção de legumes ou folhas no início das principais refeições. O terceiro conselho é de parar de contar as calorias dos alimentos. Imagine 2 livros diferentes, ambos com 200 páginas. Podemos dizer que os 2 livros possuem o mesmo valor? O mesmo acontece com os alimentos. As calorias não dizem nada a respeito da qualidade da alimentação, assim como o número de páginas do livro não diz nada sobre o seu conteúdo. Precisamos ir além da noção simplista de calorias e pensar nas propriedades dos alimentos, se ele é rico em açúcar ou em amido, ou em fibra, por exemplo. Os impactos de um alimento no corpo humano dependem também do momento em que ele é ingerido, do que fazemos antes ou depois da ingestão e ainda do que comemos junto com ele. O quarto conselho é de repensar o café da manhã. Quando ingerimos alimentos açucarados pela manhã, liberamos uma alta dose de dopamina no organismo. A cientista recomenda que a primeira refeição do dia seja salgada e não adocicada.
Quando comemos no café da manhã pães, geleias e sucos de frutas, temos um pico de glicose no sangue, porque o sistema digestivo estava vazio e os açúcares que entraram vão rapidamente para o sangue. Ou seja, somos muito sensíveis e vulneráveis no momento da primeira refeição do dia. Esse pico inicial de glicose vai se repetir ao longo do dia e teremos uma jornada de altos e baixos na glicemia com ciclos viciantes. O resultado do café da manhã é determinante para o restante do dia. Assim, ela recomenda começar o dia comendo proteínas e gorduras boas. É possível consumir algum tipo de pão ou outro carboidrato, mas como acompanhamento e em quantidade moderada, e não como a base da refeição. Frutas inteiras também podem entrar na primeira refeição, de preferência no final. As frutas que hoje encontramos no mercado são frutas que foram bastante alteradas pelo homem, mas ainda assim elas são fontes saudáveis de alimentos adocicados. E é melhor comer uma fruta no final do café da manhã ou do almoço do que no lanche da tarde, quando o estômago está vazio. Mas se esse for o caso, prefira consumir junto com um acompanhamento, como por exemplo, com um pouco de castanhas ou com um pedaço de queijo. Isso vai amenizar o pico de glicose no sangue. A ciência está nos mostrando que os antigos hábitos alimentares praticados por nossos avós eram cheios de bom senso e podem ser retomados hoje com benefício para a saúde. Por fim, um conselho de ouro para diminuir os picos de glicose é movimentar-se. Os músculos também são bons consumidores de glicose. Se fizermos uma caminhada leve após a refeição ou arrumarmos o nosso quarto, sala ou escritório, os músculos vão procurar a glicose no sangue e os alimentos ingeridos não causarão um novo pico. Este vídeo foi um resumo das diversas entrevistas realizadas com a cientista Jessie. Para se aprofundar mais, assista as entrevistas na íntegra e os demais vídeos disponíveis no canal da Jessie no YouTube.